Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Estamos nos dirigindo para o 5º dia da campanha de 21 dias de orações. 21 dias de orações. Aprenda como é bom orar a partir das orações dos homens cheios de fé e também das próprias palavras de Jesus. Encontre encorajamento para continuar pedindo a Deus diariamente com persistência e paciência. Veja exemplos de orações vazias, orações do justo aos próprios olhos, assim como as orações puras daqueles com o coração limpo. Ore constantemente. E no primeiro dia, meditamos no livro de Mateus, capítulo 6, versículo de 5 a 13. No segundo dia, falamos sobre Lucas 11, versículo de 1 a 12. No terceiro dia, meditamos no livro de Jeremias 42, versículo de 1 a 12 e Neemias de 1 a 11. Capítulo 1, versículo 11. E no quarto dia, meditamos em Salmos 88, versículos de 1 a 2, Salmos 55, 16 e 17. E encerramos o quarto dia com Salmos 143, versículo 1. E hoje, no quinto dia, estamos meditando no livro de Provérbios 14, versículo de 29 a 33. E assim diz a palavra do Senhor: o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. O que oprime os pobres insulta aquele que o criou, mas a este honra o que se compadece do necessitado. Pela sua malícia é derribado o perverso, mas o justo, ainda morrendo, tem esperança. No coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos insensatos vem a lume. Meditando um pouco na palavra, no versículo 29, trabalhar para não ter pavio curto não é sinal de letargia, mas de sabedoria. O tolo perde a calma sempre, confirmando sua estultícia. Versículo 30. Da mesma forma pela qual um coração sadio garante a saúde do corpo todo, a inveja pode apodrecer os ossos, que representam a parte física e psicológica. No versículo 31, por vezes, as Escrituras ressaltam que a forma como você trata as pessoas é a mesma com a qual lida com Deus. Êxodo 22, versículo 22, 24 e Mateus 25, 31, 46 e 1 de João 4, versículo 20. No versículo 32, alguns provérbios descrevem a libertação da própria morte. Vejamos, nós temos um exemplo, sim, no capítulo 11, no versículo 4. O ensinamento da vida após a morte não é muito disseminado no Antigo Testamento, mas também não foi completamente deixado de lado. E no último versículo, este provérbio observa que a sabedoria não é totalmente desconhecida pelos tolos, porque de vez em quando ela deixa perceber de relance por eles. No entanto, o verdadeiro lar da sabedoria é junto daquele que possui um coração compreensivo. O contraste de um realce ocasional de sabedoria com repouso permanente dela junto à pessoa que possui entendimento é gritante. E chegamos no último versículo da campanha, no 5º dia da campanha dos 21 dias de orações, Provérbio 28, versículo 9.
o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Gostaria que você, meu amado, minha amada, meu irmão, minha irmã, prestasse atenção o que desvia os ouvidos de ouvir a lei. A lei é os ensinamentos de Deus, as coisas que são certas, as doutrinas, os ensinamentos, até a sua oração será abominável. Vamos meditar um pouco nesse versículo? É importante, né? De que maneira você ouve a pregação? Os nobres bereanos receberam a pregação de Paulo com muita boa vontade. Atos 17:11. Mas os judeus em Jerusalém tamparam os ouvidos para não ouvirem a Estevão. Atos 7, versículos 51 a 60. Onde é que você se coloca entre esses dois extremos? O de um bom ouvinte ou de um não ouvinte? Deus tinha pregadores sobre a antiga aliança que ensinavam o povo por instruções verbais. Na realidade, o escritor deste Provérbios é chamado de pregador. Sim, e claro, temos pregadores ainda hoje sob nova aliança. O Senhor avisa que rejeitará as orações daqueles que não ouvem submissamente, Na verdade, Ele considerará suas orações como sendo uma abominação. Temos aqui um aviso sério a respeito da nossa atitude quanto à pregação da palavra de Deus. Ele explicou aos judeus que ele havia ajuntado novamente, que esta tinha sido a razão da horrível punição deles pelos babilônios. De que forma os bereanos eram nobres? Considere atentamente Atos 17:11. Em primeiro lugar, deram ouvidos a Paulo com uma mente extremamente receptiva. Eles não ouviram como escarnários, apresentando suas próprias opiniões, objeções ou perguntas tolas contra a pregação dele. Eles queriam ouvir, queriam crer. Estavam agradecidos por terem um homem de Deus para declarar as Escrituras para eles. Em segundo lugar, examinaram as Escrituras diariamente para confirmar se aquilo que Paulo realmente pregava era verdadeiro. Eles não tentavam desfazer do pastor e das muitas horas de estudo e toda uma vida na palavra de Deus, buscando numa concordância por desculpas para desobedecer. Esta é a mentalidade ou esforço de insensatos e perguntas não apreendidas, os quais os verdadeiros pregadores ignoram. O orgulho humano é horrível e geralmente surge quando o sermão fala contra os nossos pecados. Lembre-se de pastores, estão em guerra contra a nossa opinião. 2 Coríntios 10, 3 e 6. Ele já estudou o assunto 100 vezes mais do que nós. Ele está pregando para as várias necessidades de muitas pessoas. Ele tem um mandato divino de ser absolutamente verdadeiro só para as Escrituras, sem levar em consideração os homens. E ele não está apresentando uma agenda pessoal, mas trazendo o mandamento do Rei dos Reis. Você consegue se lembrar dessas coisas, caro leitor, caro seguidor, cara ovelha, filho de Deus? Paulo, conhecendo a tentação de se ressentir de tal pregação, avisou em 1 de Tessalonicenses 5:20: não desprezei as profecias,
Deus tinha avisado nos 2 testamentos para se ouvir atentamente e submissamente. Corrigindo, submissamente. O nosso Senhor Jesus, com sobriedade, ao encerrar a sua parábola do semeador, concluiu dizendo: Vede, pois, como vis. Seu juízo é severo. Ele tirará do ouvinte teimoso o pouco conhecimento que ele pensa que tem. Uau! Lucas 8,18. Cornélio nos dá um dos melhores exemplos de ouvinte receptivos, quando ele reuniu a sua família e amigos para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Atos 10:33. E Israel se ajuntou para uma grande celebração com o fim de entender a pregação que indicava os deveres que haviam negligenciado. Os tessalonicenses ouviram a pregação de Paulo da forma como toda pregação deve ser ouvida, como sendo as próprias palavras de Deus. 1 Tessalonicenses 2:13. Nenhum sermão é perfeito, como poderá ser dito por qualquer pregador honesto. Sempre haverá pequenas falhas que você pode criticar, e pastores conscientes organizam com esses erros, mas os ouvintes que se atentam nessas falhas são escarnecedores desprezados. Isaías 29, 20 e 21. Pedro pregou como um pescador inculto aos judeus escarnecedores, mas ele possuía as palavras sábias da salvação de Jesus. Deus defenderá os seus pregadores, como descobriram os 42 jovens desrespeitosos. 2 de Reis 2, 23, 25. Ele não aprecia os homens que ignoram ou rejeitam a mensagem dos seus embaixadores. Paulo desprezou tais homens, e ele não admitia a insensata contenda, mesmo aquelas questões a respeito do comprimento dos cabelos. O aviso do nosso provérbio é severo, porque a rebelião é como a feitiçaria e a teimosia é como a idolatria. Se o Senhor entende que você está protegendo um ídolo em seu coração, ele lhe enviará desilusões mentirosas, assim como ele fez com Acabe. Que todo irmão e irmã, filho de Deus, considere a instrução que Eli deu a Samuel, quando ele ouviu o Senhor chamando-o à noite. Ele instruiu Samuel a responder, dizendo: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Aquele que tiver ouvidos para ouvir, que ouça, e deixe que as suas orações subam como doce aroma às narinas do nosso santo e justo Pai Celestial. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus, 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 graças a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, diante de Ti, meu Pai, sinto fortemente os meus braços sendo acolhidos, meu Pai. Uma sensação boa, uma sensação rara, uma raridade. Porque é neste exato momento, meu Pai, que eu suplico a Ti, diante do Seu povo, que o Senhor faça com que essas palavras cheguem aos ouvidos como um aroma, como um incenso, suave e agradável. Que essa palavra seja penetradora, meu Pai. Que essa palavra
penetre nos corações endurecidos, que penetre naqueles corações feridos, que arranca as feridas, que arrancam a maldade, que arrancam a ignorância, que arrancam a vaidade, o orgulho, meu Pai. O Senhor é poderoso, o Senhor pode fazer infinitamente mais, meu Pai, mas diante de Ti eu peço que o Senhor, meu Pai, ore para o seu povo, olhe para o seu povo e veja o quanto são recíprocos diante da sua bondade, do seu amor, meu Pai. Que neste exato momento, meu Pai, aquela pessoa que está em enfermidade, que está agora, neste exato momento, orando a Ti, pedindo a Ti que o Senhor venha com todas as bênçãos, com as providências, meu Pai, na área da saúde, na área da família, na área da restituição financeira, do amor, meu Pai, do relacionamento, do amor ao próximo. Que o Senhor venha com todo o seu exército, meu Pai, para essa grande batalha espiritual que enfrentamos todos os dias. Eu creio e tomo posse, meu Pai, que a sua graça me basta. Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai. Aleluia, aleluia. Graças a Deus, graças a Deus.